Imagina uma cidade tranquila, onde a elite social se encontra em elegantes teatros e as famílias passeiam por ruas arborizadas. Agora visualize esse cenário se transformando em um palco de horror, onde crimes macabros e segredos sombrios permanecem enterrados por algumas décadas. Nossa história de hoje revela os segredos mais obscuros de Porto Alegre no século XIX, envolvendo assassinatos, traições e um negócio muito sinistro. Vamos desvendar juntos a trajetória de José Ramos, um inspetor de polícia que se transformou em um dos criminosos mais notórios da época. Sua cúmplice Catarina Paus e o açougueiro Carlos Klausner, cujas ações deixaram um rastro de sangue e mistério. Mas antes de continuarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa e de outras histórias muito assustadoras. Agora vamos mergulhar nos acontecimentos sinistros que marcaram a Rua do Arvoredo. Vamos começar relatando um pouco sobre a vida de José Ramos. José era filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. Manuel, pai de José, serviu em um esquadrão da cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha. Após a Revolução, Manuel mudou-se para Santa Catarina, onde estabeleceu sua residência e onde José Ramos nasceu. Desde jovem, José adorava conversar com seu pai sobre as façanhas da Revolução, interessando-se por todos os detalhes, inclusive os aspectos mais violentos da guerra. Certo dia, ao ver sua mãe sendo agredida pelo pai embriagado, José Ramos esfaqueou o próprio pai, que morreu poucos dias depois. Em seguida, José Ramos foi para o Rio Grande do Sul e se tornou inspetor de polícia na cidade de Porto Alegre. Lá, adquiriu uma casa na antiga Rua do Arvoredo, atualmente conhecida como Rua Coronel Fernando Machado. Mais tarde, José Ramos foi expulso da polícia após ser flagrado tentando degolar o prisioneiro Domingos José da Costa, um prisioneiro famoso na época. Posteriormente, ele passou a atuar como informante da polícia. José frequentava a alta sociedade de Porto Alegre e era apaixonado por música lírica e poesia. Ele assistia a espetáculos no recém-inaugurado Teatro São Pedro, onde conheceu uma mulher chamada Catarina Paus. Catarina nasceu em uma família pobre na região húngara da Transilvânia e era de ascendência alemã. Ela cresceu em uma pequena aldeia com seus pais e 2 irmãos. Durante a Revolução Húngara de 1848, Catarina foi estuprada por soldados e sua família foi assassinada. Aos 15 anos, casou-se com Peter Paus, mas foi por interesse. Ela buscava uma maneira de fugir do país, que enfrentava uma extrema pobreza. No entanto, durante a viagem, seu recém-casamento chegou ao fim, quando seu marido acabou com sua própria vida. Assim, Catarina chegou a Porto Alegre em 1857, aos 20 anos. Em 1863, envolveu-se com José Ramos e foram morar juntos na Rua do Arvoredo, perto do cemitério que ficava atrás da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Já o terceiro personagem dessa história é Carlos Klausner, um imigrante alemão que possuía um açougue localizado atrás da igreja Nossa Senhora das Dores, na Rua da Ponte, atualmente conhecida como Rua Riachuelo. Klausner chegou ao Brasil em 1859 e rapidamente alcançou sucesso financeiro com seu negócio, graças à sua localização estratégica. Sendo uma pessoa muito solitária, Klausner acabou desenvolvendo uma amizade com José Ramos, convidando-o para trabalhar no açougue. Os 2 açougueiros causavam uma certa repulsa na população local
pois estavam constantemente manuseando instrumentos de corte, sempre sujos de sangue. Parece que a sequência de assassinatos começou em 1853. As vítimas preferenciais eram imigrantes alemães, já que Catarina não falava português fluentemente. Após escolher a vítima, Catarina, que era muito bonita, seduzia a vítima marcando o encontro no Beco da Ópera, que é atualmente a Rua Uruguai, e as levava para a casa do casal, onde era roubado seus pertences e a vítima era estrangulada, descarnada, trituravam essa carne humana misturando com carne bovina temperada com sal, pimenta e algumas especiarias, e transformava tudo isso em linguiças. Essas linguiças eram vendidas no açougue. Segundo o depoimento da época, foi Klausner quem sugeriu a José Ramos que fabricasse essas linguiças com carne das vítimas, como uma forma de eliminar qualquer evidência dos crimes. Os ossos eram dissolvidos em ácidos ou incinerados no açougue. Em agosto de 1863, uma série de desaparecimentos começou a chamar a atenção da cidade, despertando a curiosidade da opinião pública local. As autoridades foram pressionadas devido à repercussão dos casos. Preocupado, Klausner, o açougueiro, disse que estava infeliz em Porto Alegre e que pensava viajar para o Uruguai. Temendo que pudesse revelar o que estava fazendo, José Ramos matou Klausner e enterrou o corpo no quintal do açougue. O casal então tomou posse do casarão e da loja, dizendo a quem perguntasse que haviam comprado as propriedades de Klausner. A elucidação dos crimes começou no ano seguinte, quando desapareceram o caixeiro viajante José Inácio de Souza Ávila e o comerciante português Januário Martins Ramos da Silva. Eles foram vistos pela última vez na casa de José Ramos, na Rua Arvoredo. Convocado para prestar esclarecimento na delegacia, José afirmou que os dois haviam passado a noite em sua casa e que partiram para São Sebastião do Caí na manhã seguinte. Não satisfeito com as explicações, o delegado revistou a residência no dia seguinte. Durante a busca, encontrou várias evidências dos crimes cometidos, incluindo pertences pessoais das vítimas que José Ramos havia guardado. Além disso, foram descobertos vários pedaços de um corpo humano em decomposição enterrado no porão da casa, posteriormente identificado como sendo do alemão Carlos Klausner. No mesmo porão foram encontrados corpos mutilados de Januário e de José Inácio, além de um cachorro com o ventre rasgado. Este cachorro pertencia a José Inácio. Havia ficado na porta da casa de José Ramos latindo por vários dias, como se esperasse o dono, até desaparecer misteriosamente. O diário de Catarina foi crucial para a investigação das outras mortes. O juiz da época sentenciou José Ramos à pena de morte por enforcamento, devido aos crimes de latrocínio. Essa pena foi posteriormente comutada para a prisão perpétua. Ramos negou os crimes até o dia da sua morte, em 1893, enquanto estava internado na Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Catarina foi condenada a 13 anos de prisão e libertada a 6 de maio de 1891, após cumprir integralmente sua pena. O processo dos crimes da Rua Arvoredo está arquivado no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Segundo o historiador Décio, autor do livro O Maior Crime da Terra, faltam diversas informações no processo, como folhas desaparecidas, e os documentos estão todos em português arcaicos e manuscritos. Embora o crime tenha realmente ocorrido, as provas sobre as linguiças feitas com carne humana foram comprometidas ao longo do processo e, com o passar do tempo, foram todas perdidas. Existem alguns livros que detalham mais esse caso, além de peças de teatros e documentários que foram feitos sobre o assunto. Essa história continua a chamar muita atenção, especialmente dos moradores do centro de Porto Alegre. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos futuros episódios. Dê um like se você curtiu
e compartilhe com seus amigos e familiares que gostam desse tipo de conteúdo. E juntos vamos desvendar mais mistérios e casos. Fique com Deus e bons sonhos.